Muito obrigado àqueles que estão nos enviando as suas dúvidas, sugestões, algumas críticas a esse trabalho que a gente está fazendo, com o desejo de edificar a fé dos irmãos que não estão aqui nesse momento na congregação de Belo Horizonte, mas estão aí pelo Mato Grosso, estão aí pela Bahia, estão aí por São Paulo, estão aí no Canadá, mas que são membros da comunidade cristã. Nós recebemos do nosso irmão Léo, lá da Bahia, ele, Carol, uma pergunta, e veio aqui pelo grupo da igreja, e eu quero ler para que a gente possa tentar responder. Ele diz assim: gostaria de saber sobre louvor e adoração e qual a diferença entre orar e louvar. Muito bem. Léo, a palavra adorar, ela é usada nos dias de hoje com um sentido de gostar muito, amar muito. Então é muito comum uma pessoa dizer assim, mas eu te adoro, no sentido de que gosta muito além do que ele conseguiria expressar, dizendo apenas eu te amo. Mas na Bíblia, adoração não tem esse significado, não é? Adorar significa se submeter. A Bíblia diz para nós que quando Jesus desce em Gadara, saem dos sepulcros 2 endemoniados, ferozes que eram, ninguém passava por aquele lugar sem que fosse agredido por eles. Se eles urravam dia e noite, tentaram prendê-los durante algum tempo com correntes e eles se soltaram, em cadeias e eles fugiram, de tal maneira que endemoniados e torturados por essa legião de demônios que os habitavam, ficavam por ali. E quando Jesus desce em Gadara, eles vêm ao encontro de Jesus enfurecidos, mas quando tem o encontro com Jesus, eles se prostram, eles caem, derrotados pela simples presença de Jesus, e a Bíblia diz que eles o adoraram. Ora, eles não estavam ali amando demais, eles não estavam ali amando no superlativo, mas eles estavam se subjugando, eles estavam se rendendo, eles estavam depondo suas armas. E eles dizem a Jesus naquela hora, não é que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, viestes nos atormentar antes da hora? Se nos expulsas, já que nos vence, né? Então nos deixa ao menos entrar nessa vara de porcos que está aqui do lado. Bom, então veja que adoração não é o gostar demais, mas é submissão, não é? E louvor. Então, há também uma ideia nos dias de hoje que louvar é cantar, que louvar é simplesmente exaltar, dizer coisas bonitas, é fazer elogios, mas nós temos algumas coisas aqui na Bíblia e eu não quero entrar em muitos versículos, mas pelo menos umas 3 ou 4 referências eu gostaria de compartilhar. Tá? A primeira que eu quero compartilhar com você, em Mateus 9:13, está escrito assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja que interessante que Jesus faz uma referência à obra que ele tem feito na terra desde que ele pisou aqui, e naquele momento ele já estava fazendo. Ele diz, eu vim buscar aqueles que estavam perdidos para se arrependerem. E ele diz àqueles que já o seguem, entendam, misericórdia quero e não sacrifícios. Muitas pessoas vão usar a expressão lá de 2 Crônicas, não é? Sacrifícios de louvor, capítulo 29, verso 30 e 31, quando fala que o rei Ezequias restaurou o culto ao Senhor, então há uma restauração da economia, uma restauração da alegria nacional, e o povo traz sacrifícios e ofertas de louvor. Oséias vai dizer isso, não é? O Senhor usando, diz assim, olha, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então aquilo que realmente é louvor a Deus é a transformação do caráter de um homem. É muito comum, eu tenho visto e com muita tristeza, que muitas vezes as pessoas mudam de igreja, mas não mudam de postura diante de Deus. Dizem-se convertidas, mas continuam destilando um ódio muito grande. Então é comum que as pessoas cantem na igreja, né? Somos unidos no amor de Deus, meu irmão, eu preciso de você,
mas ao mesmo tempo mantém uma diferença com alguém dentro da própria igreja, não gostam de alguém no trabalho, tem resistência a determinado grupo, seja por gênero, seja por etnia, por uma diferença social qualquer. Essa pessoa pode estar cantando, mas não está louvando, porque o verdadeiro louvor é uma transformação do coração. O verdadeiro louvor é uma transformação do caráter. É aquilo que Jesus fala de você se colocar no lugar daquele samaritano que acolheu o homem que estava caído ao chão, né? Colocou sobre o seu cavalo, cuidou dele, colocou na hospedagem, pagou o que precisava e ainda disse àquele homem que tomava conta: se você gastar alguma coisa além do que eu deixei, eu vou pagar. Jesus está dizendo do quê? De uma aceitação, de buscar aquele que está perdido, para que ele, reconhecendo em você que o busca, uma transformação de coração, também ele seja tocado e ele se transforme, não é? Então, adoração é uma submissão. Louvor é reconhecer o objetivo da obra de Jesus, que é buscar o que está perdido, não é fazer uma barreira. Cantar é apenas cantar. Elogiar é apenas elogiar, mas é a nossa postura diante do outro por quem Jesus morreu, que é a verdadeira adoração. Não é? Então nós precisamos nos lembrar de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou todas as pessoas de tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus, missionariamente ele envia Jesus, para salvar todo aquele que nele crê. Não é? E aí há um outro texto que eu quero dividir com você, Léo, Carol e os que estão nos acompanhando, do livro de Mateus, capítulo 21, verso 17. Pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Verso 16, para falar a verdade, e no 17 vai dizer assim: deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Então no verso 16 do capítulo 21 de Mateus, Jesus disse: olha, da boca das criancinhas tirastes o verdadeiro louvor. Vocês já viram como é que as criancinhas pequenas reagem umas às outras? Você coloca duas crianças pequenas juntas e em poucos instantes elas estão brincando. Elas não olham cor de cabelo, não olham sexo, não olham posição social, se papai tem dinheiro, se não tem. Elas se assentam no chão e vão brincar e elas se gostam. É da boca dos pequeninos. É quando você tem esse coração de criança. Por isso Jesus disse: se não vos fizerdes como crianças, não herdareis o reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. É disso que ele está falando. Léo, orar é falar com Deus. Mas é falar com Deus quando ele te escuta. E ele só escuta aqueles que têm corações transformados. Porque, do contrário, as iniquidades farão uma separação, um muro entre Deus e a pessoa que não teve uma transformação do seu coração. Louvor, então, é ter misericórdia no coração, é entender o outro como alvo do amor de Jesus, como alvo da sua missão nesse mundo, do seu sacrifício. Não é? Então, a adoração verdadeira é a submissão à vontade de Deus. Não importa o que eu acho, importa o que Jesus disse, o que ele acha. Não importa o que eu quero, importa o que ele quer. E para a gente concluir, é aquilo que Jesus no Gólgota fez, e um pouco antes, no Getsemane, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é essa, que nenhum se perca. Então, meu irmão, ame com o amor de Jesus, se submeta, se deixe transformar, estenda a mão ao necessitado. Não faça diferença entre um homem e outro, entre uma pessoa e outra, nem por gênero, nem por cor, nem por dinheiro, por nada desse mundo, porque todos nós estamos irmanados numa única necessidade e numa única graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.